Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz, aqui no livro de Sonfonias, capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Sonfonias, capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Diz bem assim: Está perto o grande dia do Senhor. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Esse dia aqui, para quem está salvo, amém. Mas para quem não está salvo, esse dia não é bom não. Está dizendo que esse dia aqui, ele é amargo. Até o homem poderoso ele vai clamar. Que tem bens, que tem riqueza, que o Deus dele é o dinheiro. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Aleluias. Dia de trombeta e de rebate. Aleluias. Trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens. Os homens vão ficar tudo angustiados, com medo. Os que não estão salvos, claro. E eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Tudo isso por causa do pecado. O pecado destrói a sua comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Não deixa a gente ser salvo. Não deixa a gente ir para a cidade santa, para Nova Jerusalém. Aleluias. Trarei sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Nós somos pecadores, nós nascemos no pecado, somos pecadores, somos falhos, mas nós não podemos aceitar viver na prática do pecado. Ser pecador é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. A pessoa pecar e quanto mais querer pecar. Não. Se você pecou, peça perdão e fuja do pecado. Aleluias. E o sangue dele se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Aleluias. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar. Tá vendo? Aleluias. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Você que tem muito dinheiro aí, que é bilionário, trilionário, que se acha poderoso porque tem muito dinheiro, o seu Deus é o dinheiro e não o Deus da Bíblia é o dinheiro. Esse dinheiro não vai te livrar. Não vai. Nem a sua prata, nem o seu ouro vai te livrar. No dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Ou seja, a terra vai pegar fogo, vai queimar.
tudo que está nessa terra aqui, aleluias, tudo que está nessa terra aqui vai ser queimado, a terra vai pegar fogo, no mundo todinho, a terra toda vai pegar fogo e vai incendiar, tudo que está nessa terra vai desaparecer, vai se derreter, é a Bíblia que diz, louvado seja o Senhor. Então não se apegue a nada dessa terra, porque tudo que está aqui vai sumir, vai ser derretido pelo fogo. Será consumida porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Ou seja, não vai ficar um morador nessa terra para contar a história. Vai ser tudo destruído. Aleluias. Não é eu que digo, é a palavra de Deus que está dizendo. E contra a palavra de Deus não adianta temar. Quem ir contra a palavra de Deus só cai por terra, só é envergonhado. A palavra de Deus permanece sempre. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. É Deus que diz isso. Aleluias. E a Bíblia diz mais. Agora em 2 Pedro capítulo 3, no versículo 7 ao 13, diz bem assim: Ora, os céus, 2 Pedro 3, 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma, aleluia, Senhor. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Essa terra aqui, os céus, ele está sendo entesourado para o fogo. O fogo vai queimar tanto o céu como a terra. Aleluias. Não é eu que digo, não. É a palavra de Deus. É Deus que diz. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus ali, falando. Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, aleluias, aleluias, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Um dia nosso não é um dia de Deus. A ver você... mas faz tempo, é mais de 2000 anos, há muito tempo que ele fala isso, que Jesus vai vir, que vai ter o arrebatamento e nada aconteceu. Isso não vai acontecer não. Calma. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso minuto, o nosso mês, o nosso ano não é igual ao de Deus. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aleluias. Aqui diz, ó. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Isso para Deus. Já pensou? Um dia como 1000 anos? E 1000 anos como um dia? O tempo de Deus é diferente do nosso. E o tempo de Deus é o certo. Aleluias. No versículo 9 diz: só sei de uma coisa, Jesus ele vai vir. Ele vai vir buscar os seus. Ele vai vir com todo poder e grande glória, com todos os anjos do céu, tomando vingança contra aqueles que não querem saber de Deus e contra aqueles que ficam brincando com as coisas de Deus. Está
Está lá em Tessalonicenses. Aleluias. E está lá em Tessalonicenses. Versículo 9 diz: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando um tempo mais ainda, porque Deus está querendo que todo mundo se arrependa. Por isso que ele ainda não acabou com essa terra ainda, com fogo ainda. Ele está dando tempo para mim, para você, para todos nós se arrependermos. Deus não quer perder ninguém. Aleluia. No versículo 10 diz, 2 Pedro 3, versículo 10. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Diz bem assim: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo. Olha. E os elementos se desfarão abrasados. Aleluias. O céu vai passar. Os elementos se desfarão abrasados. Tudo que está aqui vai se desfazer, abrasado pelo fogo. Vai ser queimado, destruído. Aleluias. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A terra também. Vai ser queimado o céu e vai ser queimado a terra. Aleluias. Aleluias, é forte. É a palavra de Deus que está dizendo. No versículo 11 diz bem assim: Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aleluias. Temos que viver no santo procedimento e piedade, ou seja, sendo pessoas piedosas, ajudando uns aos outros. Santo procedimento, que vive uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida em santidade, em santificação. Aleluia. No versículo 12 diz: Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Aleluia. Esperando, versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Tá vendo? O céu vai se incendiar e vai se desfazer. Esse céu que a gente vê aí, o fogo vai queimar ele, vai incendiar ele e vai se desfazer, ele vai sumir. Vai ser queimado. E os elementos abrasados se derreterão. Tudo que está na terra vai se derreter. Não vai ficar nada. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita. Aleluias. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Aleluias. Então, o Senhor Jesus, ele diz que ele vai vir. E ele vai vir. Jesus não mente. Nunca mentiu. O Senhor Jesus, ele veio a essa terra há mais de 2000 anos atrás. Ele veio, sofreu, morreu por todos nós para nos dar a salvação, porque nós não tínhamos mais direito de salvação por causa de Adão e Eva lá atrás, porque desobedeceram a Deus. Por isso a raça humana estava toda condenada. E o Senhor Jesus teve que deixar lá a sua glória
o seu trono lá junto com Deus, aleluia, ele teve que deixar o seu trono, a sua glória, lá, do lado do Pai, de Deus, e vir para essa terra, para morrer por mim e por você, para nos dar o direito à salvação. Agora o Senhor Jesus, ele nos comprou. Ele comprou a mim, ele comprou a você, nós somos comprados. A decisão agora é nossa. Você decide aceitar Jesus ou não. Você decide morar no paraíso, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, ou não. Você que escolhe. Você escolhe passar a eternidade ou no Lago de Fogo ou na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Você foi comprado. Aleluias. Nós fomos comprados. A decisão é nossa. Escolha. Conselho de amigo. Escolha a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Não troque ela pelo Lago de Fogo, não. Não, faça isso não. Escolha Deus. Aceite ao Senhor Jesus e entregue a sua vida de fato e de verdade para o Senhor Jesus, para Deus. Aceite o Senhor Jesus. Obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Viva o que está na palavra de Deus. Só quem vive em obediência à palavra de Deus é que vai ser salvo. Quem não aceita obedecer a palavra de Deus não tem como ser salvo. Adão e Eva desobedeceu. Pagou um preço forte por isso. Então, a desobediência leva o ser humano a sofrer. A própria palavra de Deus já diz logo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo ali é mundo pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê no Filho de Deus, quem crê, se entrega. Se você crê no Senhor Jesus, você vai entregar a sua vida para Ele e vai aceitar Ele. E vai obedecer, procurar obedecer a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. E a palavra de Deus diz mais para nós. Lá no livro de Tiago. Não seja somente ouvinte da palavra de Deus, mas praticante. Nós não podemos ser somente ouvinte da palavra de Deus. Temos que ser também praticante. Aleluias. A fé sem obra, ela é morta. Aleluias. Aceite ao Senhor Jesus. Vá a uma igreja mais próxima da sua casa. Se batize nas águas. Amém? E se entregue a Deus de fato e de verdade. Louvado seja o Senhor. Você que já entregou a sua vida para Deus, parabéns. Continue firme até o fim. Louvado seja o Senhor. Amém? Você que entregou a sua vida para Deus, parabéns. Continue firme até o fim. Porque a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias. Então é até o fim. Enquanto vida nós tivermos nessa terra, enquanto o fôlego estiver saindo da nossa narina, nós temos que perseverar nos caminhos de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos. Que Deus abençoe a cada um que viu, que viu e que vai ver essa mensagem. Em nome de Jesus. Graça e paz.